Caros amigos, muito boa noite a todos. Meu nome é Nazareno Feitosa e nós estamos aqui a convite do Centro Espírita Cristão Chico Xavier, de Ouro Fino, Minas Gerais, para fazer mais uma palestra para vocês, tá bom? A gente vai falar sobre perda de pessoas amadas na pandemia. O que a doutrina espírita pode nos esclarecer a respeito disso? A gente vai ter cerca de 1 hora de palestra e ao final teremos 30 minutos para vocês formularem perguntas. Então, vai ter bastante tempo para a gente tentar tirar todas as dúvidas de vocês, tá joia? Então, vamos então começar com nossos slides, sempre agradecendo a todos que estão participando, agradecendo aí o convite do nosso Centro Espírita Cristão Chico Xavier, especialmente lá, não é, para a Marina, que está em contato conosco, mas também a todos os trabalhadores, e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui entre amigos. Vamos então colocar agora nossos slides para a gente ir para os nossos estudos. O pessoal do Instagram não consegue ver os slides, tá? Lamentavelmente, a gente tem essa dificuldade ainda, mas nós vamos falar aqui com vocês, tá? E vocês também podem formular perguntas. Deixem para postar como comentário as perguntas só ao final, tá bom? Senão eu posso me perder um pouquinho nos comentários, alguma pergunta não ser abordada. Vamos lá. Então, perda de pessoas amadas na pandemia. Tivemos aí a imagem do filme Ghost, não é? Um filme maravilhoso, muito, muito parecido com a doutrina espírita, com alguns ajustes pequenos. Vale a pena assistir, quem não conferiu, ou até assistir de novo, não é? Então, nós vamos falar aqui rapidamente sobre pandemias na visão espírita, lembrando que essa palestra já temos ela gravada, com 1 hora e meia, 2 horas de exibição, não é? Com perguntas do público também, tá? Explicando sobre os flagelos destruidores, que são realmente esse período que a gente está vivendo agora. Não é? Um deles é as pestes, né? Como ensina o Livro dos Espíritos, nas questões 737 a 741. A gente tem uma outra palestra sobre tragédias coletivas, desencarnes coletivos, quando morrem muitas pessoas ao mesmo tempo, como é o que estamos vendo agora, ou naquelas erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis, também se aplica esse caso, tá? A gente vai ver aqui rapidamente também sobre a morte na visão espírita, como é que é a visão da morte, da vida, também não só da morte na visão espírita, como tirar o medo da morte. Nós vamos tirar o medo aqui, quem tem medo da morte? Sobretudo porque a gente teme o que é desconhecido, não é verdade? Então a gente vai trazer mais informações aqui sobre como é que é o mundo espiritual, como é que foi essa passagem, para que a gente entenda melhor esses detalhes, tá? Trazer só uma fonte de informação muito boa, no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, além de Kardec estudar sobre essas questões, sobre como é que é o céu, como é que é o inferno, ele entrevistou mais de cerca de 66 espíritos felizes, espíritos bons, espíritos mais ou menos, espíritos atrasados, espíritos que tiraram a sua vida aqui na Terra, né? Então a gente vai ter, e todos contaram como é que foi essa passagem, como é que está a situação deles após a morte. Então é muito interessante, aproveite esse tempo um pouquinho mais livre que a gente tem agora para ler a codificação espírita, não é? Começando sempre com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, aí tem o Céu e o Inferno, e o livro A Gênese também, as 5 obras básicas fundamentais da doutrina espírita. A gente vai ver aqui uma mensagem de Sanson, que era amigo de Kardec, que era também participante da Sociedade Parisiense dos Espíritos, quando ele fala sobre perda prematura de entes queridos, de pessoas amadas. Vamos ver algumas comunicações dos espíritos, como é que é a passagem, será que foi, a gente tem essa informação? A gente costuma dizer que ninguém voltou de lá para contar como é que é, mas isso não é exato, pelo contrário, muitos voltaram para contar. E na doutrina espírita a gente tem esse estudo de maneira sistemática, de maneira científica, a filosofia espiritualista, de consequências ético-morais, que não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. Pelos frutos se conhece a árvore. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Os frutos todos da doutrina espírita são maravilhosos. Então a gente concorda com Jesus, ele nos dá esse roteiro de saber quando uma doutrina é verdadeira ou uma doutrina é falsa. Comunicações dos espíritos, como é que é a passagem?
e trazer conforto e também orientações para os familiares. Por exemplo, a gente pode fazer a cremação, o que é que os espíritos falam a esse respeito? Como é que a gente deve se comportar no velório, por exemplo, enfim, trazer e no luto, como é que a gente deve ajudar as pessoas e também a nós mesmos a superarmos as dificuldades do luto, tá? Quem tiver no Instagram e quiser acompanhar os slides, entra no Facebook, pode ser no meu, Nazareno Feitosa, expositor espírita, pode ser também no YouTube, Nazareno Feitosa, ou no Facebook do Centro Espírita Chico Xavier, aí da cidade de Ouro Fino, tá bom? Vamos em frente, então. Então, como é que a gente deve se comportar no luto? Cremação versus inumação. Eu vou falar logo, tem gente que está apressado já para saber. Perguntaram a Chico Xavier no Pinga Fogo, num dos programas do Pinga Fogo, em 1971, qual era a orientação da doutrina espírita sobre a cremação. Kardec não estudou isso porque na época dele não era comum, sobretudo onde ele residia, a cremação dos corpos. Mas Emmanuel, pela mediunidade de Chico, vai dizer que é recomendável que se aguarde pelo menos 72 horas, porque às vezes esse desligamento do corpo, às vezes não, ela é gradual. Claro que depende muito do nível de evolução do espírito, nenhuma desencarnação é outra, é igual a outra, mas nós temos essa informação. Então, quanto mais evoluído, mais rápido, e quanto mais atrasadinho, que nem a gente, um pouquinho mais demorado, tá? Então, tem esses detalhes. Mas não quer dizer que o espírito vai sentir o calor do fogo, não, tá? Apenas vai sentir aquela repercussão, como a gente estuda em Kardec, dizendo que eles têm aquela impressão da repercussão no corpo físico, sobretudo nos casos que a gente tira a nossa vida. Então, eu já recomendei aqui a Fernanda, minha esposa, que quando eu desencarnar, que eu espero que não seja breve, que ela providencie o sepultamento tradicional, a inumação, e não a cremação, tá? Como deveremos nos portar em velórios, a gente aprende também na série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, sobretudo no livro Obreiros da Vida Eterna. Essa obra, André Luiz vai narrar em detalhes a desencarnação de 5 pessoas, a morte de 5 pessoas. Como é que aconteceu esse processo? Tudo o que aconteceu, a assistência dos bons espíritos sempre nos ajudando nesse momento. É um livro muito interessante para a gente entender como é que se processa a passagem. Inclusive fala de moratórias. Nós vamos ter lá a informação de uma senhora idosa. A gente tem uma palestra só sobre o brilho da vida eterna, tá? Sobre desencarnação, a morte na visão espírita. Já é um pouco mais antiga. E a gente aprende, então, com esta obra, que a gente pode ganhar moratórias. Apesar da gente ter uma data programada para desencarnar, como a gente vai ver aqui, se a gente tiver merecimento, aquela pessoa que a gente está orando, estiver pedindo, tiver merecimento, pode ser estendido aquele prazo. Era o caso de uma criancinha, um habitante de nosso lar, cuja avó estava prestes a desencarnar. Mas como a sua mãe estava grávida da criancinha, aquela desencarnação poderia provocar abalos na gestação, né? Talvez até perder a gestaçãozinha do bebê. E aí o que é que ele faz? Faz uma prece comovida a Deus, nosso Pai, e aí os bons espíritos, pelo mérito também da senhora, né, que era inclusive protestante, olha, era de igreja reformada, ela não fala exatamente os detalhes, mas fala que era protestante, e ela então ganha alguns meses de vida, e vai poder assistir, né, saber, conhecer a netinha que está para reencarnar, que tinha uma missão importante junto daquele rapaz, tá bom? Daquela criancinha. A gente vai ver aqui o desapego de Jesus, alguns exemplos do desapego, que ele não só falou, ensinou, mas vivenciou ao máximo o desapego. O exemplo de Maria de Nazaré, e terminaremos com o poema Os Mortos Vivem, né, de Casimiro Cunha. Então a gente inicia lembrando algumas frases muito consoladoras de Jesus para esses momentos difíceis que a gente atravessa, né? A gente não vai aqui minimizar o sofrimento de ninguém, a gente tem muito respeito, a gente também se solidariza com o sofrimento de muitas famílias que estão perdendo seus entes queridos, aqueles irmãos que retornaram ao mundo espiritual, todos aqueles que estão sofrendo também as consequências, né, do desemprego, do fechamento das empresas,
Então há muito sofrimento agora. A gente vai trazer uma visão otimista, porque esta é a doutrina espírita, sobre o assunto, para a gente sair aqui mais esclarecido, mas também mais consolado, um pouquinho mais tranquilo, tá? E Jesus nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Vamos aprender também com ele: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar lugar, para aí onde eu estiver, vós estejais também. Né? Ele fala, vai, retornará e a gente vai estar junto dele um dia. Então, todos nós temos essa fatalidade de evoluir e de um dia todos nós seremos espíritos puros, habitando mundos celestiais, como Jesus também o é, um espírito crístico, a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Não tem nenhum problema com quem acredita que ele é Deus, não vamos fazer confusão com os nossos entes queridos de outra religião, não, tá? Isso não é importante. Importante é a gente fazer o bem, a gente ser bom, a gente ser realmente um bom cristão, tá joia? Ou um bom religioso, um bom muçulmano, um bom judeu, um bom budista. A gente deve ser realmente bom, porque esse é o único critério para a separação dos bodes das ovelhas, na parábola do final dos tempos, que Jesus nos traz, que é a caridade. Tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, preso ou enfermo, preso também, e foste me visitar, estava peregrino, sem hospedagem, era estrangeiro e me hospedaste. Então Jesus faz da caridade. O único critério, a religião para a gente não é o mais importante é fazer o que Jesus nos orientou, nessa parábola dos bodes das ovelhas, que é a parábola do final dos tempos, e ali a gente tem o critério. Até quem não tem religião, também tá jóia, tá? Aquela pessoa, né, então a gente não precisa se tornar espírita, ser batizado, aceitar Jesus, a gente não precisa pagar o dízimo, a gente tem que fazer o que ele pediu. Ele pediu, esse é o critério principal, realmente, para na parábola do final dos tempos, tá bom? Depois que me tem ainda e vos houver preparado lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também aí vós estejais. Jamais os deixarei órfãos, jamais os deixarei órfãos, voltarei a vós. Chico adorava essa passagem, Jesus sempre lembrava nos momentos difíceis. Eis que estarei convosco a todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus promete que vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vamos confiar que Ele está ao nosso lado, que Ele está dirigindo esse planeta da melhor maneira possível, com a inteligência crística, e tudo que nos acontece é para o nosso bem. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 5, vai dizer que a morte não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre para o exilado, ou seja, para o desterrado, porque nós não somos daqui. A nossa verdadeira casa é o mundo espiritual, né? A gente apenas vai voltar para a nossa casa verdadeira. Estamos exilados do mundo espiritual aqui na Terra. Abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Olha que maravilha ele nos ensina. Na questão 154, ele também nos traz a informação em O Livro dos Espíritos que o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo, são uma alegria, um prazer para o espírito que vê chegar o termo fim do seu exílio aqui na Terra. Olha que coisa impressionante. Então a gente sofre mais aqui vivendo, não é na hora da desencarnação. Então a passagem é bem tranquila. E Chico vai dizer no livro Obreiros da Vida Eterna, aquela obra que eu citei, de André Luiz, psicografada por ele, da editora FEB, ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade, à união suprema com nosso Pai Celestial. Então a gente lembra que a Terra é um mundo ainda de expiação e provas, então isso é muito importante até para a gente
não sofrer tanto quando está perto da gente retornar à nossa verdadeira casa. Então, é um mundo de expiação. O que é expiação? A expiação é purificação, é depuração, mas também tem um significado interessante. Expiação significa cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença judicial. Olha que coisa interessante. E então a gente está, os espíritos dizem que a Terra é um lar, é uma escola, é um templo, é um local de trabalho, é um reformatório, mas também é um tipo de presídio. E no livro Céu e Inferno, eles dizem até que a Terra já é uma espécie de purgatório, de purificação. Olha, porque purgar é purificar, é deixar a gente resplandecer. Nosso perispírito vai sair daqui resplandecente, o espírito muito mais evoluído depois da vida aqui na Terra. Então a gente tem essa informação. Então, logo, como Jesus nos esclarece, no mundo tereis aflições. Ele foi muito claro, ou seja, neste mundo, como é a Terra agora, que é um mundo de expiação e provas, teremos aflições, ou seja, desafios, né? Ressarcimentos diante da lei divina, da lei de causa e efeito, da lei do amor, etc. Tá bom? Então vamos lembrar disso. Então, desencarnar, na verdade, é um alvará de soltura. A gente deveria ficar feliz quando aquele nosso ente querido retorna ao mundo espiritual, porque ele já não precisa mais sofrer aqui na Terra junto conosco. Ele já cumpriu a sua missão, a sua tarefa. E a gente só desencarna no momento adequado. A gente aprende isso, não é? A não ser que a gente tire a nossa vida, que não vale a pena, não é bom tirar a nossa vida, tá bom? Então, e o que são provas? São exercícios para a fixação desse aprendizado. São também exames, avaliações, desafios. Então, o espírita tem que gostar das provas. É que nem um concurseiro. Para a gente passar no bom concurso, tem que ter a prova, não é? Então, do mesmo modo, o espírito enfrenta aquelas provas, fica feliz, porque ele vai dizer: olha, eu já posso ir para aquele mundo superior, eu já posso ir para aquela coluna espiritual maravilhosa, já posso reencontrar minha família, que está um pouco mais adiante. Eu já venci essas provas. Então, a gente não acha ruim as provas, a gente precisa delas para avançar, assim como o soldado precisa ir para a batalha para ter as promoções, né, mais rápido. Então, está aí a frase de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, a gente tem que ter boa vontade, tem que ter esperança, tem que ter confiança, não pode cair na depressão, não é? Só em alguns momentos rápidos, mas logo a gente tem que se recuperar. Então, nós temos essa série de livros aqui para recomendar. O Livro dos Espíritos é a obra principal da doutrina espírita, que inaugura, não é, que dá origem às 4 outras obras básicas: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. O livro Nosso Lar também traz um retrato muito interessante de como é que é a vida no mundo espiritual. Os espíritos até utilizam uma expressão que Kardec não utilizou, como se fosse um suicídio inconsciente, mas é força de expressão, porque suicídio, no livro dos espíritos, é quando a gente tem a intenção de tirar a nossa vida, ou quando, e sempre que a gente tem a consciência perfeita disso. Se a gente tiver com a consciência alterada sobre o uso de drogas, enfim, de algo que a pior das drogas, é que mata mais, né? A gente vai, a gente não está cometendo, não está tirando a nossa vida propriamente, tá bom? Então, Obreiros da Vida Eterna, Boa Nova, de Humberto de Campos, um livro maravilhoso que vai falar sobre Maria de Nazaré, toda a dificuldade que ela enfrentou, né? Aquele momento sublime com Jesus, né? Ela percebendo toda a ingratidão do povo com ele, que só fez o bem, só curou, só ajudou, e ela vê aquele filho amado, tão bom, retornando ao mundo espiritual de maneira tão dolorosa. Imagine o sofrimento de Maria. Vamos, não é? Ela certamente é solidária com todos nós que estamos perdendo entes queridos, não é? A Célia Diniz tem um livro Vencendo a Dor da Morte, e ela também tem palestras sobre perda de pessoas amadas, tá? Bem como o Armando Falcone Filho tem um livro com esse título, Perda de Pessoas Amadas, além de palestra. Então confiram lá. A Célia Diniz, ela perdeu 2 filhos, não foi um só. Ela, inclusive, aquele filme As Mães de Chico Xavier, é baseado em história real. Aquele menininho que cai da bicicleta era o filho dela, que exatamente naquela mesma condição. Olha que coisa interessante. E retratado no filme, só que ela ainda perdeu uma filha, também com cerca de 20 anos, ali recém-aprovada, acho que numa faculdade, num emprego novo,
e foi muita dor para ela. Então, ela vai trazer muita experiência. São palestras bem interessantes aí da Célia Diniz, tá? Então, tá aí os vídeos da Célia, do Armando. Tem uma palestra do Haroldo chamada Jesus, a mensagem perda de um filho. Não deixe a dor te derrotar, né? Eu gosto muito das palestras do Haroldo. A gente tem essa palestra gravada também, perda de pessoas amadas, dentre outras que vocês encontram aí, né, nesses canais de internet, tá? Então, nunca ninguém voltou de lá para dizer como é que é. Será? Não, não é? A gente lembra que já voltaram, sim. E vamos fazer algumas considerações iniciais. Nós queremos nos solidarizar com todas as vítimas, mas lembrar que nesse período que a gente está vivendo, que Jesus já nos informou a respeito disso. Lá no Sermão Profético, ele fala de guerras, rumores de guerras, ele fala também de pestes, que é o que a gente está vivenciando agora, uma peste coletiva, não é uma peste mundial. E também nos confortou com seu evangelho de luz. Ele também nos enviou o Consolador prometido, para lembrar tudo o que lhe houvera dito e nos ensinar mais ainda. A doutrina espírita se encaixa perfeitamente no conceito do Consolador prometido, porque ela faz exatamente isso. E lembrar que nós somos que nem um super-homem, que nem as supermoças. Nós somos imortais, nós somos indestrutíveis, meus amigos. Nós também não somos aqui da Terra, nós também somos extraterrestres. Jesus fala, vós não sois deste mundo, senão o mundo vos amaria. Lembram disso? Então, do mesmo modo que o Superman, nós somos extraterrestres, nós somos imortais. A gente é invulnerável às balas. A gente é melhor do que o Superman, porque ele só pode enxergar através das paredes. A gente atravessa as paredes, a gente também voa. E ele tem a criptonita e nós não temos criptonita. Olha que maravilha, nós somos filhos de Deus, nós somos divinos nesse sentido, né? De filhos de Deus. Então, aqui o filho herda as características do pai. A gente aprende também no Livro dos Espíritos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E na questão 13, a gente aprende que ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, Deus é único, onipotente, soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo, nem ao mesmo tempo mais bondoso que o nosso Pai. No livro Chico Xavier Pede Licença, depois de uma mensagem de Emmanuel sobre pessoas que morreram naqueles incêndios, como houve no edifício Joelma, no edifício Sandraus, Herculano Pires explica que nós resgatamos pelo mínimo débitos muito grandes que nós temos de vidas anteriores. Então, Deus realmente só nos traz aquela prova no momento que a gente está pronto, para a gente não se revoltar, e ao mesmo tempo, não é, quando, de maneira sempre muito menor, muito mais suave. Tá? Então, vamos ver aqui, na terceira parte, as leis morais, as perguntas 737 a 741. Fica como dever de casa para você, de O Livro dos Espíritos, tá bom? Lembrando que vocês podem encontrar esse livro na internet. Tem ele para download gratuito em vários sites, inclusive no site da Federação Brasileira, e também para livro eletrônico, além de muitas livrarias estarem entregando em domicílio. Então vamos ver aqui um resumo bem rápido para a gente focar logo no nosso tema principal. Sobre os flagelos, sobre as calamidades destruidoras que está na lei de destruição, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual é o objetivo, eles dizem que é fazer-nos progredir mais depressa. Fala que eles são necessários para uma rápida melhoria geral. Vai acontecer uma melhoria geral, sobretudo espiritual nossa. Avançamos em alguns anos o que teria levado muitos séculos para acontecer. É como se fosse um supletivo, que a gente estuda ali em um ano todo o primeiro grau, 8 anos de primeiro grau, num único ano. É mais puxado, é mais intenso, tem mais matéria, mas a gente está avançando muito mais rápido graças a ele. E Kardec explica que a única diferença é que morrem vários ao mesmo tempo, porque todos morreremos um dia. Eu pulei um aqui. Ai, que pena, está faltando aqui uns slides. Cortou aqui. Eu lamento aqui, pessoal. Mas se eu lembro aqui, a 738, Kardec pergunta, mas não tinha outros meios de Deus fazer a gente evoluir que não fosse pelos flagelos destruidores? E os Espíritos dizem que sim. E Deus oferece esses meios todos os dias. O homem é que não os aproveita, através do conhecimento do bem e do mal. Então é necessário fazê-lo sentir sua fraqueza, para que ele diminua o seu orgulho. Então nosso orgulho agora está muito menor, não é?
A gente está vendo como a vida é frágil, como nós somos frágeis, quantas pessoas buscando se espiritualizar, se fortalecer. Eles falam também que os flagelos são provas, são exercícios de paciência, de amor ao próximo, de resignação, de desinteresse pessoal. A gente está aprendendo muito com essa prova difícil, dolorosa, mas certamente útil para o nosso crescimento, para a nossa elevação, tá? E na questão 738, no comentário da 738b, Kardec explica que a única diferença é que morrem vários ao mesmo tempo, não é? Porque todos nós iremos retornar à nossa casa espiritual um dia, não é? Todos nós. Não sei se vocês já estão cientes disso. E na 741 a gente aprende que a nossa negligência pode agravar os flagelos, enquanto que a nossa inteligência pode prevenir uma parte deles, nem todos. Por quê? Porque há flagelos que estão nos desígnios da providência. A gente aprende também, eu acho que é na 739, que não está aqui no nosso slide, o seguinte, que aqueles que suportarem essas provas sem murmurar, sem se revoltar, sem se rebelar, não é? Eles receberão larga compensação em outras existências. Ou seja, a gente vai ter uma grande recompensa se a gente suportar esse sofrimento, essas dificuldades, esse desafio, sem desesperar, sem se lamentar, sem se revoltar contra o nosso Pai Celestial, tá bom? Então fica aí 737 a 741. E a doutrina espírita também nos explica, no item Escolha das Provas, no Livro dos Espíritos, nas questões 258 e seguintes, Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem o principal tipo, gênero de provas que enfrentarão aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim, e que nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, nós temos livre-arbítrio aqui, mas tivemos também no mundo espiritual. E os nossos mentores, vendo a gente numa situação, às vezes, nem muito agradável no mundo espiritual, disseram, olha, Nazareno, vai ser bom você passar por essa prova. Olha que você é muito orgulhoso, tem muita vaidade intelectual. Tudo indica que você vai se tornar ateu se você não passar por uma dificuldade grande. Você aceita passar por uma depressão e uma quebra financeira muito grande? Devo ter aceitado, porque passei, foi essa mudança, eu fui ateu durante 12 anos. E agradeço o sofrimento porque passei. Se não fosse ele, eu não teria despertado, né? O orgulho muito grande. Então Jesus também falou isso, que existe essa programação reencarnatória, não uma fatalidade absoluta. A gente tem um livre-arbítrio, mas existe ali dentro de uma programação já das provas materiais que a gente vai enfrentar. Jesus nos disse que até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros. Ele nos ensina também em Lucas 12:7. Lá na 853 do Livro dos Espíritos, a gente vai ter uma informação muito importante. Na resposta, os Espíritos dizem que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só um instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. E na 853A, Kardec pergunta, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameaça, mesmo agora, não é esse perigo, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Não, não perecerás, não morrerás. E tem disso milhares de exemplos. É verdade, tem gente que leva 6 tiros e não desencarna. E tem gente que tropeça, bate a cabeça e retorna ao mundo maior. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Nada poderá impedir que partas. Porque a gente tem já um momento pré-estabelecido antes de reencarnar, na hora da nossa desencarnação. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte que te levará da vida, levará da terra. E muitas vezes teu espírito também o sabe, o tipo de morte. Inclusive, muitas dessas pessoas que estão desencarnando agora, certamente haviam sido preparadas. Aliás, antes também da nossa morte, os espíritos nos falam que os nossos mentores, nossos benfeitores, nos esclarecem, sobretudo através do sonho, né, durante o sono, um momento que se aproxima. Então tem gente até que nunca se preocupou com fazer inventário, de organizar a documentação, as escrituras, faz tudo isso, despede, viaja para se despedir dos seus familiares mais distantes, porque ele sente que está perto de desencarnar. Ele não lembra, mas ele pressente, não é? Já que, então, muitas vezes, teu espírito também o sabe, já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. E aí Kardec pergunta, por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-las? Quer dizer, não adianta tomar nem precauções,
fazer higiene, né, das mãos, usar máscara, distanciamento social, etc. Resposta: não, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. Então, excetuando-se, pessoal, os casos de suicídio, não seguimos as precauções que nos são sugeridas, nós só morreremos no período programado, tá? É claro que todos aqueles que tiraram sua vida são amparados e terão novas chances, mas eles atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus, fazem sofrer muito os seus familiares e amigos, colhem sofrimentos completamente evitáveis, né, que não precisava passar, e irão ter que repetir as mesmas provas das quais tentaram fugir através do suicídio. Então, será que vale a pena tirar nossa vida, não é, por causa de uma desilusão amorosa grave? Você quer passar por isso de novo? Pelo retorno de um filho muito amado, você quer, tem certeza que você quer passar isso de novo, porque as provas tendem a se repetir. E a gente vai repeti-las com de modo menos favorável, como a gente está aqui hoje. Por uma quebra financeira, né, por uma perda de um emprego, por uma doença terminal, por uma doença psiquiátrica grave. Você tem certeza que quer passar por tudo isso de novo? Então não é melhor chegar no mundo espiritual como vitorioso de quem venceu aquela expiação, aquela prova, ou realmente retornar, né, tirando a nossa vida? Não, então não vamos tirar a nossa vida, tá? E lembrar que teve uma época que o Chico estava sofrendo muito, e ele recebeu um conselho de Maria de Nazaré. Vocês lembram qual foi? Emmanuel conseguiu, trouxe a ele e disse: Chico, a senhora mandou avisar que tudo passa, e isto também passará. Tudo passa, meus amigos. Isso também vai passar, já está passando. O pessoal idoso já recebeu as vacinas, né? Estão chegando mais e mais. Estamos tomando várias outras precauções, aprendendo cada vez mais sobre essa enfermidade, não é? Há inclusive uma ala que defende aí tratamentos com outros medicamentos já existentes. Maravilha, vamos pesquisar e utilizar todos os instrumentos que tiverem a nosso alcance, não é? Então tudo passa, isso também passará. O Chico dizia que no mal, na verdade, é um bem, que só mais tarde enxergaremos isso. Então, temos essa informação. O Divaldo traz outra informação. Ele acredita que essa pandemia evitou uma guerra de grandes proporções. O sofrimento ia ser muito maior, porque destrói tudo, destrói as casas, as indústrias. Demora-se anos, décadas para se recuperar tudo. Agora não, a gente vai recuperar super rápido. As empresas vão começar a voltar a vender em toda a força e eles terão que contratar, então vai retomar os empregos também rapidamente, tá? Vamos ter paciência. Já tivemos outras muito mais graves, né, como a peste bubônica, a varíola, a gripe espanhola, a gente escapou, a gente enfrentou tudo isso, né? Então, vamos ter confiança, tá? E ela leva, sobretudo, os que já viveram mais, não é? Uma parte dos sofridos, aqueles que estão fazendo tratamentos que abalam a imunidade, não é? Quimioterapia, radioterapia, etc., que tomam um cuidado a mais, né? Pessoas que estão com a imunidade deprimida, ou seja, aqueles que não precisam mais sofrer tanto tempo aqui na Terra, né? Então, será uma prisão ou um templo de iluminação à nossa casa? Vamos aproveitar esse período como um recolhimento espiritual e não como um isolamento propriamente, né? Um recolhimento é mais otimista de falar. Então a gente vai perder não um ente querido, a gente vai perder temporariamente a presença física dele, porque todos nós nos reencontraremos um dia, não é? Eles apenas mudam de dimensão, mas eles podem estar conosco, como a gente vai ver aqui na mensagem de Samson. Eles nos acompanham, né? Nós temos os espíritos familiares, além do espírito guardião, o nosso mentor, né, o anjo da guarda, na tradição católica, nós temos então os nossos espíritos familiares que se preocupam com a gente. Como é que uma mãe que ama tanto vai abandonar um filhinho aqui na terra sofrendo? Não, as mães continuam cuidando da gente, não é? A lição mais importante do Evangelho de Jesus, que é o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Claro, a gente vai ter indiferença, vai esquecer de todos que estão aqui na Terra? Claro que não, a gente vai continuar amando. É um ensinamento que a gente tem que continuar com ele, não é? Eles apenas estão mais livres agora, têm mais liberdade, não estão sofrendo mais como nós aqui, foram libertados da prisão. É claro que a gente tem aquele síndrome do ninho vazio, da presença física, né? E Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o ponto de vista. Ele fala que toda vez que ele estava com aqueles problemas muito graves, que ele se colocava na condição de espírito imortal, tudo aquilo que ficava no terra a terra ficava tão pequenininho,
Porque a gente vai ver que a gente vai passar. Os Espíritos nos falam que a vida é como se fosse um relâmpago diante da eternidade dos séculos. Olha, é muito rápido, é uma fração de segundo. A gente vai ter muitas outras vidas e a vida espiritual é que é a vida verdadeira, tá bom? Então o problema é que a gente tem essa cultura da morte. Cada dia mais hoje, né, a gente está cada vez mais materialista. As notícias, toda a sociedade caminhando para o materialismo, para o ateísmo. Então a gente tem essa cultura. As notícias também, a mídia vende aquilo que a gente compra. Como a gente gosta de tragédias, elas focam nas tragédias, e aquilo deixa a gente mais tristinho, mais apavorado ainda. Isso não nos faz bem. Vamos ver com muita moderação essas notícias, tá? E a gente aprende que o sofrimento cessará quando o arrependimento chegar também, não é? Que não existem penas eternas. Vejam que lá em grego, a palavra que está lá é aionios. Aionios não é somente traduzido como eterno, mas também como indeterminado. Então, quando está lá a tradução do fogo eterno, não é? Que era o Geena, na verdade, foi traduzido por fogo eterno, o Geena era o local da cidade onde se queimava o lixo, não é? E o fogo tinha que estar sempre aceso, então era um fogo que nunca era apagado. E como havia sacrifícios até a época de Josias, que interditou, né, de pessoas, de crianças até, ao deus Moloque, os judeus achavam que ali era um local ruim espiritualmente falando. E aí Jesus compara com a coisa que eles conheciam, não é? Para ser mais claro ainda, ao sofrimento, ao fogo eterno. Mas não é eterno, não existem penas eternas segundo a doutrina espírita. Deus é tão maravilhoso que basta que a gente se arrependa, que a gente tem novas chances para recomeçar, tá bom? Tivemos mortes anteriores em vidas passadas, a gente já experimentou a desencarnação várias vezes. Né? Então não precisa ficar tão apavorado, não. A gente, inclusive, toda noite a gente sai do corpo. Desencarnar é sair do corpo, não é? Durante o sonho, muitos sonhos são encontros espirituais, não todos, mas muitos são. E a gente acredita, quando a gente, a nossa cultura, os filmes de terror, como é que são os filmes sobre espíritos? É quase tudo filme de terror, é para o povo ficar com medo. Então fica aquela coisa, a gente morre de medo. Tem gente que se vê, fica rezando para não ver os espíritos. Eu tenho uma tia que é assim, não é? E no livro Nosso Lar a gente tem essas muitas lições para a gente aprender, tá? Então lá no capítulo 5º, Kardec traz do Sermão do Monte algumas citações como bem-aventurados, felizes os que choram, pois que serão consolados. Então aqui eles estão chorando agora, serão consolados. É bom estar espiando, estar liquidando essas contas, não é ruim. Ele acrescenta também, Lucas, Jesus, ditosos, ou seja, felizes sois vós agora que chorais, porque rireis. Aqueles que choram rirão. Mas ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis, mostrando que aqueles que estão ali naquela aparente e momentânea felicidade do mundo vão ter momentos também de provas e de expiações, tá? Vamos ver agora a mensagem de Sanson, esse espírito superior que frequentou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Chama-se Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. A gente está lendo aqui a tradução do Evandro Noveto Bezerra, da Federação Brasileira. Quando a morte ceifa das vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, né? Porque o maior sofrimento da psicologia é uma mãe perder um filhinho. Né? Então ele vai falar aqui de alguém que perde um filhinho, um mais jovem. Costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheio de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para mais nada servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. O bem está, muitas vezes, onde julgais ver o mal. A sábia previdência, né, a previdência divina, por onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa justiça, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. Seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Seja o que aconteça, tudo tem a sua razão de ser.
Se percrustasseis, se investigasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária em consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível à morte, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. A Célia conta que uma senhora disse certa vez para ela: o meu sofrimento é maior do que o seu. E ela ficou sem entender, mas, claro, com muita caridade ouviu aquela senhora. Ela disse: porque você sabe onde estão seus filhos, você teve psicografia de Chico Xavier, inclusive. Mas a minha filha é dependente química, eu não sei onde ela se encontra. Faz alguns meses que ela saiu de casa, eu não sei se ela está viva, se já tiraram sua vida, se algum traficante, não é, está se usando dela. Você pelo menos sabe onde seus filhos estão. Então, olha aqui como é atual, né? Sobretudo essas questões de dependência química. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício. Muitas vezes, a morte entre jovens, de crianças, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra, né? Inclusive sofrendo. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe, tão cheia de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Isso não traz felicidade absoluta, né? Felicidade perfeita. Traz conforto. Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, a vosso parecer, tão cheia de esperanças? Quem vos disse que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, ou seja, desprezais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de preferir as da vida efêmera que arrastais na terra, como ele fala. Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, alegrai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continue para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo, do seu corpo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Estão perto de vós. Estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais transporta-os de alegria. A lembrança dele enche-os de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimam revolta contra a vontade de Deus. De fato, inclusive minha mãe, ela viu a minha avó apareceu para ela com semblante sério, repreendendo-a porque ela não estava se conformando com a sua desencarnação. A minha tia e a secretária da casa também registraram na mesma noite a passagem da minha avó. Ela então compreendeu e se conformou, né? A gente precisa aceitar. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir, o futuro, que o soberano Senhor prometeu. Né? Tá aí a mensagem, Chanson. Né? Eu tive uma pneumonia dupla e eu fiquei muito sereno, foi uma coisa curiosa, porque eu sabia que não estava merecendo desencarnar, que não era a minha hora ainda não, realmente eu não estava, tinha muita coisa ainda para acertar aqui, para a gente trabalhar, não é? E aí a gente lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estuda aquele provérbio popular que dizia assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Né? As pessoas estão dizendo, o vaso ruim não quebra, né? Duram mais. Os bonzinhos realmente já estão liberados, não precisam mais sofrer tanto tempo que nada. Os ruinzinhos precisam de mais tempo para aprender as lições. E aí está lá no item 22 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumar dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis a verdade, pois com efeito, muito a miúde, ou seja, muitas vezes, né, não é sempre, pessoal, Chico Xavier viveu 92 anos, né, Kardec viveu 65 anos, não é? Então, não viveram tão pouco assim, tá? É, pois sucede de dar Deus um espírito de progresso ainda incipiente prova mais longa, né? Quem está pouco evoluído do que a um bom que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. É uma graça ter a vida curta. Eurípides teve 38 anos só de vida, Eurípides Barçanufo, né? Jesus, cerca de 39 anos, né? Ele desencarnou no ano 33, mas todos os estudiosos principais dizem que ele nasceu 4 anos antes, mais ou menos. Habituai-vos a não censurar o que podeis compreender, o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem, né? A mensagem continua, a mensagem de Fênelon, a gente não vai ler toda aqui para vocês. Então, viver é melhor é muito. Então, lembra de Jesus. Francisco de Assis também desencarnou com 42 ou 44 anos, acho que 44 anos, né? A gente poderia ter várias doenças, dar trabalho para a família, não é? A maior possibilidade de falir nas provas. O Emmanuel brinca com o Chico dizendo que a gente só não erra mais por falta de oportunidade. Que se deixar a gente apronta, que se deixar a gente apronta. Lembrar quem está chegando no Instagram agora e quiser ver com os slides, corre lá no YouTube, no meu canal Nazareno Feitosa, no Facebook Nazareno Feitosa ou Centro Espírita Cristão Chico Xavier de Ouro Fino, tá? Já falei aqui da Célia Diniz. Vamos ver, então, no Livro dos Espíritos, mais algumas questões sobre esse assunto. 313. O homem que neste mundo foi feliz deplora, lamenta a felicidade que perdeu, deixando a Terra? Quem foi feliz aqui lamenta quando chega no mundo espiritual? Resposta: só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura com a deles. Gozos, né, prazeres que eles acarretam, provocam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros, passageiros da Terra. 1000 vezes melhor lá do que os maiores prazeres daqui da Terra, tá? Então, lembrar que a desencarnação não é punição, é uma vara de soltura, irá nos proteger dos perigos do mundo, é apenas não é mudança de endereço propriamente, é mudança de dimensão, não é? E que dormir é treinar para a morte. No momento da morte, livros Brobreiros da Vida Eterna fala que a gente pode ganhar moratórias, o Divaldo diz que já ganhou várias moratórias, né? Parece que o Raul também está de moratória. Tem o pressentimento, o espírito protetor nos esclarece durante o sono. A gente muitas vezes tem visão de parentes desencarnados. O meu avô, minha tia foi testemunha disso, ela estava lá com uma amiga, e ele já no finalzinho da vida, ele vai dizer para ela: minha Darcy, por favor, pega uma cadeira para o seu tio Jacó, que chegou aqui, pega uma cadeira para o seu tio. Quando ela lembrou que o tio Jacó era um tio que já havia falecido há muitos anos, ela, meu Deus, começou a rezar lá, com medo de aparecer alguma coisa. E, coincidentemente, deu um vento e a porta bateu. Aí que ela ficou com mais medo ainda, né? Então, veja, é comum no leito de morte, não é? Quando a gente está moribundozinho já, de ver os entes queridos que vêm nos receber. Que coisa maravilhosa, que coisa consoladora. Certamente o que estão desencarnando agora estão recebendo visitas muito amadas, ajudando-os a passar por esse momento mais complicadinho. Né? Então, como é a passagem, tem todas essas obras que eu já falei, mas tem também no livro da doutora Marlene Nobre, chamado Nossa Vida no Além. Conta em detalhes como é que é a desencarnação. Tá muito legal, da doutora Marlene Severino Nobre. Ela fez uma pesquisa também com seu marido no livro e publicou no livro A Vida Triunfa. São pesquisas nas psicografias de Chico Xavier que ela pesquisou até aquela época. E aí fez uma pesquisa para ver, inclusive, comprovar realmente que as informações batiam com que a família, se a família confirmou tudo, com índices de acerto altíssimos, muito grandes mesmo. E ela vai dizer, não é que praticamente todos dormiram. Então, no momento da morte, a gente dorme. A gente sente um torpor muito grande. Todos relataram isso. Né? Não sentiram dor. Olha, não doer, morrer não dói, segundo as psicografias do Chico. E todos foram acolhidos por entes queridos. Claro que aqueles mais atrapalhadinhos depois seguiram seu caminho, né? Foram perturbar a gente aqui na Terra, fazer outras coisas, ficar preso aos seus bens materiais, enfim, como muitas vezes a gente fica, porque onde está
teu tesouro está aí também no teu coração, onde está ali aquilo que você mais tem apego, aí está também o seu espírito muitas vezes, né? Os espíritos estão entre nós também, não só estão nas colônias superiores ou inferiores, tá? E aí o Chico vai dizer, ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando não a provocarmos, não podemos, por enquanto, na terra receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade, mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos encontraremos todos numa vida maior e essa esperança deve aquecer-nos o coração, diz o nosso querido Chico, né? Então, algumas dicas aqui de como proceder. Chorar saudade sim, não precisa segurar o choro, pode chorar, tá? A gente precisa viver esse período luto, senão a gente nega aquele período e vai precisar enfrentá-lo mais tarde. Então mas sem revolta, um choro sem rebeldia, sem desespero, né? Um choro de saudade, com muito carinho pelos nossos entes queridos, né? Porque a gente lembra na questão 965 de O Livro dos Espíritos, que o espírito desencarnado, ou seja, fora do corpo, ele é mais impressionável, porque a matéria não lhe embota mais as sensações, não abafa as sensações. Então, o nosso pensamento chega com muita força para os nossos entes queridos no mundo espiritual, tá? André Luiz fala, inclusive, das dificuldades do reencontro espiritual no sonho, não é? Podia ser uma emoção perturbadora. Ele conta, acho que no livro Entre a Terra e o Céu, a mãezinha aqui encarnada, que sonha com o filho que havia desencarnado, ele se encontra com ela morrendo de saudade, mas aquela saudade ia ser tão grande, ela não tinha um preparo espiritual suficiente, que eles têm que aplicar um passe e provocar amnésia ali temporária, para que ela não se recorde daquele encontro com o filhinho, porque aquilo podia atrapalhar muito a sua vida, né? Da minha mãe aqui eu já falei do caso, e lá no livro Chico Xavier, no Pinga Fogo com Chico Xavier, que tem no YouTube, tá? São 2 programas de 1971, não é um com 2 horas e meia, outro com 3 horas e meia, Chico Xavier respondendo as perguntas de vários jornalistas e do público também, que estava acompanhando, perguntaram então a ele sobre se a gente pode chorar, não é? E ele vai dizer o seguinte, Emmanuel, né? Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, nossos amigos desencarnados dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem. Olha, muito bem. Porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. São luzes no caminho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, né, os nossos entes queridos, tanto quanto prejudicam os encarnados também. A nós também nos adoecem, também nos faz mal, diz Chico no livro Pinga Fogo, lá publicado, organizado pelo Saulo Gomes, tá? Vamos ver o que mais. A gente fazer o culto do Evangelho no lar, né? Aquela prática de 20 minutinhos uma vez por semana, a gente lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, eu leio também o Livro dos Espíritos aqui para variar um pouquinho, né, com a Fernanda, faz a prece, pede para os bons espíritos que se marcam aquele dia, aquele horário conosco, toda aquela semana, todo aquele dia eles vão lá, vêm aqui na nossa casa e vão ajudar a gente a limpar o ambiente, atender aqueles espíritos doentinhos, espíritos que não sabem nem que desencarnaram, que possam estar conosco, levando-os para junto de seus familiares no mundo maior, tá? Então a gente lembrar disso também. O estudo da doutrina espírita, porque conhecendo a doutrina espírita, a gente vai saber muito melhor sobre a vida, mas também sobre a vida além da vida, sobre a vida espiritual. E aquele medo do desconhecido a gente vai perder, tá bom? Lembrem disso também, estudo, aproveitar esse período com mais tempo livre para ler. Devemos doar as coisas logo? Bom, tem um espírito chamado Luiz Sérgio, né, que traz assim, uma informação que vale a pena a gente trazer para vocês. Ele recomenda que não devemos doar de imediato todos os bens daquela pessoa, as roupas, tudo, as coisas do quarto, porque ele pode ainda estar apegado um pouquinho. Então, assim, guarda ali algum tempo, alguns meses, e depois, sim, vamos doar, né? Inclusive, a gente guardar, colocar os retratos nas gavetas, não ficar olhando o tempo todo, senão você vai... É como a Célia disse, não é, que o Chico orientou uma mãe certa vez, dizendo, não transforme a sua casa num templo de dor. Não cultive um templo de dor na sua casa.
Então a gente guarda as fotos, no dia que tiver saudade, vai lá olhar a foto, mas não fica vendo, porque senão a gente não esquece, não é? Aí doa todas as coisas, desocupa o quarto direitinho, tá bom? Não é para ficar criando um museu para a gente fazer a gente sofrer, tá? Cultivar boas lembranças, os momentos felizes e evitar recordar o sofrimento, não é? Sobre a cremação a gente já falou, então tem tantos bons momentos com os nossos entes queridos, né? A cremação tem a orientação de aguardar ao menos 72 horas, diz Emmanuel, né? Então eu prefiro até a inumação, o sepultamento tradicional, e nos perguntar como ele gostaria que nós estivéssemos aqui na Terra. Será que queriam ver a gente arrasado, deprimido? Não. Pensando em tirar nossa vida? Claro que não. Eles querem ver a gente tocando a nossa vida, até eles precisam se desapegar da gente também, né? Por isso que o Chico dizia que o telefone toca de lá para cá, porque às vezes o espírito está tanta saudade da gente também, que ele precisa começar a vida nova lá, naquela cidade, reencontrando aqueles familiares, a família espiritual, que é muito melhor do que a família física, que é a família pelos laços da afinidade verdadeira, não é? Nem sempre a gente tem isso aqui na Terra. Então a gente tem, não é, essa lembrança que eles precisam se desapegar daqui de nós, por isso que muitos não têm nem autorização para se comunicar logo, tá? Perdoar, se que a gente fica procurando que é o culpado, a culpa foi você, marido, foi você, esposa, não é? A gente só desencarna no momento programado. Evitar os arrependimentos mórbidos e a culpa paralisante que nos adoece, diz o livro Pensamento e Vida, quando estuda sobre no capítulo culpa, tá? O Jesus já nos disse, o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado, e olha para trás, fica preso ao passado, não é digno do reino dos céus, não está apto ao reino dos céus. A gente tem que deixar o passado passar e seguir a nossa vida, não é? Não abandonar o cônjuge, os demais filhos, porque às vezes a mãe não só perde um filho, mas ela abandona os outros, arrasada de depressão, o casamento se prejudica. Então vamos lembrar disso tudo, tá certo? E ocupar o nosso tempo com atividades benéficas, com a prática do bem. O Chico sempre trazia a orientação dos mentores espirituais que os pais deveriam ocupar-se no bem. Aí muitos criaram instituições beneficentes, creches, abrigo para idosos, para gestantes carentes, enfim, porque essa caridade a gente vai se dedicar aos outros filhos de Deus, como a gente se dedicava ao nosso filhinho, pelo menos, né? Aos nossos irmãos aqui na Terra. Não abandonar a si mesmo, né? Lembrar de amar o próximo como a si mesmo. Agradecer, agradecer pela presença dele aqui na Terra. Estarão ao nosso lado e nos reencontraremos. Celebrar a vida a cada momento, viver cada instante, viver o momento presente. E dizer agora o quanto ama e viver plenamente. Você tem paizinho, mãezinha aqui na Terra? Manda um zap para ele, grava um áudio se você tem vergonha de falar com ele no telefone, não é? Manda uma mensagem, manda um e-mail, tá bom? Manda uma carta, faz dizer o quanto ama. Às vezes é aquele pai durão, mas eles adoram escutar isso. É a coisa que mais me comove, é quando a minha filhinha, o André não sabe falar ainda, quando a Lívia fala, papai, eu te amo, ela me chama de papaizinho, aí eu me derreto de uma vez, né? Papaizinho, aí a gente morre de derretimento, né? Então vamos declarar o nosso amor, nosso marido, nossa esposa, nossos amigos, né? Que a gente está com tanta saudade deles. Ocupar-se no bem com as leituras edificantes, com os estudos nobres, com a prática do bem, e treinar para o nosso retorno à verdadeira vida e preparar a família para esse momento. Vocês lembram, então? Então, tanta gente estudar para a gente levar esse momento com mais tranquilidade. Vocês lembram que o Dimas, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, ele era espírita, ele era passista, ele era trabalhador, mas ele não orientou a família direito. A mulher fica prendendo ele no corpo, ele demora. Os espíritos têm dificuldade de provocar a desencarnação dele, porque já chegou a hora de desligá-lo do corpo, porque a mulher não deixa, está prendendo ele com um apego muito grande. Eles têm que dar aquela melhora súbita, né, chamada melhora da morte. De repente ele ficou bonzinho, tudo, o médico diz, fulana vai descansar. Ela vai descansar, quando ela vai descansar, quando ela sai dali, ele vai. Os espíritos podem levá-la, porque já estava na hora, já tinha terminado o seu sofrimento na Terra, né? É uma prova difícil para os que ficaram, mas também uma grande oportunidade de despertar e de crescimento espiritual. Então vamos aproveitar essa lição, né? E a gente estuda também, que a gente escuta muito, que a prece de uma mãe arromba as portas do céu.
que é atribuída a Chico Xavier, né? Eu não encontrei essa frase propriamente, não. Mas eu vi ainda uma outra que reforça ainda mais essa, que no livro Lições de Sabedoria, da Marlene Nobre, o Chico vai dizer: minha irmã, a prece de uma avó por um neto necessitado arromba as portas do céu. Vamos orar. Então, se a da avó arromba a mãe, então ele deve escancarar tudo lá completamente, né? É alargar a passagem lá do filho. Então, a gente lembrar disso. Lembrar também que no budismo, as principais causas para o sofrimento dos homens são o apego àquilo que é transitório, o corpo é transitório, e a ignorância, ou seja, o desconhecimento das verdades espirituais. E a gente tem várias evidências da vida espiritual. Eu costumo dizer que tem que ter muita fé para acreditar no simples acaso, que o acaso vai construir todo esse universo inteligente, tudo funcionando, maravilhoso. A vida, né? Não há, tem que ter muita fé para acreditar no acaso. Né? Todos os povos e religiões acreditaram. Tem as comunicabilidade dos espíritos, que a gente tem em tantas religiões, né? Em todas as religiões. Chico psicografou 528 livros aí, é o último número que eu ouvi, né? Psicografados, mais variados estilos. Materializações espíritas através de médios como o Peixotinho, a Florence Cook, o Zaba Paladino, né? Aqui a Ana Prado, também no Brasil, a terapia de regressão a vidas passadas, com lembranças espontâneas também, de crianças, lembrando espontaneamente e trazendo marcas de nascença, cicatrizes de como foi a desencarnação dela em outra vida. Pesquisas com os campos da vida, que seria o perispírito, não é? A transcomunicação instrumental também sendo pesquisada, experiências de quase morte, diversas pesquisas científicas, na experiência quase morte, quantos pesquisadores ali trazendo informações, eu trouxe aqui alguns para vocês, não é? Também a reencarnação, o Dr. Ian Stevens deixou o Jim Tucker continuando o trabalho dele, Ramendas Banerjee, o Hernando Guimarães Andrade aqui no Brasil, regressão de memória, olha quantos pesquisadores em todas as partes do mundo, não é? Pesquisando e trazendo comprovações que a vida prossegue, as aparições e comunicações de espíritos, o Museu das Almas do Purgatório, que está lá no Vaticano, com centenas de relatos de freiras, de padres, de espíritos que se comunicaram, né, e são autênticos para a igreja. Fenômenos de poltergeist das casas mal assombradas. O Clóvis Nunes já pesquisou 13 casas mal assombradas. Eles andarem como o fenômeno é rico, ele fica triste quando acaba, porque ele queria estar pesquisando mais. Profecia sobre o futuro. Jesus profetizou sobre a queda do Templo de Jerusalém e muitas outras coisas. Não? A projeção lúcida da mente, aquele negócio de desdobramento consciente, a sincronicidade dada por Jung, sons extremamente vívidos, diferentes, né, dos sonhos tradicionais, que são encontros espirituais, né? Cartas psicografadas, pesquisadas, comprovadas, né, porque tem médios fraudulentos, inclusive no Brasil, tá, que não são médios. São médios de Facebook, pega a informação toda lá e monta uma carta. Mediunidade extraordinária de Chico. Tratamento de desobsessão com resultados positivos, né? Cirurgias espirituais sem anestesia, sem asepsia, não sangra, inclusive, né? Muito curioso. A física quântica revelando tantas outras realidades que a gente não conhece isso, né? Também lembrar que a incredulidade dos pré-espíritas, de quem não era espírita, a grande maioria dos espíritas não nasceu em famílias espíritas. Muitos foram ateus, como eu fui, 12 anos ateu. Muitos são das áreas da ciência, médicos, intelectuais, juristas, engenheiros, etc. O segundo censo, a religião com mais anos de escolaridade, de doutorado, de mestrado, de pós-doutorado, é o espiritismo. Será que esse povo todo bom está tudo maluco? Está tudo acreditando em uma farsa? É claro que não, pessoal, é claro que não. Vamos pesquisar que vocês vão verificar. Então, lembrar da importância do estudo, do conhecimento, do autoconhecimento. Lembrar qual a missão do espiritismo, né? A gente aprende que o fim, o objetivo do espiritismo é o melhoramento moral da humanidade, não é? Não é curar corpos perecíveis, curas vão ter em todos os lugares, não é? Não é comunicar-se com os entes queridos, não é? Porque muitas vezes não para o bem dele é bom que ele não se comunique, etc, tá? Então a gente pode conversar com eles pelos sonhos, pela prece, olha a importância da prece, fundamental, não é? Pensamentos, sentimentos, a mediunidade de cartas psicografadas é extremamente rara, a gente tem poucos médios habilitados para isso no Brasil. Temos alguns, cerca de uns 4 ou 5 aí, considerados muito bons, tá? Testados, inclusive pesquisados. A necessidade do desapego, devemos orar por esses médios também e cuidado com os falsos médios, não é? E aí Jesus nos lembra do desapego, deixar os mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Aquele que não me amar mais do que a seu pai, mãe, filho, filha, não é digno de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas
todas as coisas, não é? Mais do que os nossos entes queridos. O exemplo de Maria de Nazaré, né, que a gente aprende tanto com ela, e a ressurreição, Jesus venceu a morte, há poucos dias foi a Páscoa, a gente tem essa certeza que Jesus voltou depois da morte do corpo, ele reaparece para os seus discípulos, né? O desencarne da mãe de Divaldo, que é muito bonito, pesquisem, tem palestras do Divaldo, ele narrando sobre esse assunto, ela vai dizer, fale meu filho, fale para eles que só existe vida. Tá no filme Divaldo, Mensageiro da Paz. Uma ótima recomendação. O melhor filme que eu já vi na vida. Não é só o melhor filme espírita, não. O melhor filme que eu já vi na vida. Divaldo, Mensageiro da Paz. Pesquise. Maravilhoso, tá? Tem nas principais plataformas aí para venda. Tem inclusive passando na Telecine, para aqueles que são assinantes, mas tem no Google Play, no iTunes, na Sky, na Oi TV, você pode alugar ou comprar o filme, tá? E aí, sobre a perturbação após a morte, a questão 165 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação após a morte. Será que estudar o Espiritismo faz diferença? A resposta: influência muito grande, pois que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, a importância da gente divulgar a doutrina espírita, como Emmanuel nos recomenda, em várias obras. E a gente lembra, para encerrar, jamais os deixarei órfãos, voltarei para vós. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E o poema de encerramento prometido de Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier, do livro Estrelas no Chão, da editora Gen. Os mortos vivem. Não chores quem se vai, quando a faina termina. Para lá do sepulcro, outra senda começa. A natureza em tudo é sublime promessa, tudo ressurge e brilha ante a glória divina. Os mortos rasgarão a cerca de neblina e, família do amor, que vive e regressa, trazem consolo e paz, sem que a sombra os impeça de suavizar a dor, onde a dor se esbocina. Né? Esbocina golpeia. Nunca desesperar. Se a saudade te alcança, entrega o pensamento às auras da esperança. A noite aponta os sóis de mortal primavera. Fita a semente verde a renascer da lama. A morte dá mais vida à vida de quem ama. E o amor é mais amor no coração que espera. A vida dá mais vida à vida de quem ama. E o amor é mais amor no coração que espera. Os mortos vivem. Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier, livro Estrelas no Chão. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Está aí o nosso canal no YouTube, Nazareno Feitosa, nosso site, nosso Facebook, Expositor Espírita Nazareno Feitosa, Expositor Espírita. E agora a gente vai para as perguntas do público, tá? A gente vai ver aqui as perguntas que vocês já estão encaminhando, podem encaminhar aí pelos comentários. A gente vai tentar responder aqui todas as perguntas, tá? Jorge, deixa eu só afastar aqui um pouquinho aqui esses telefones para ficar mais fácil. Pessoal do Instagram também vai colocando agora perguntas, tá? A gente agradece muito aí o carinho de vocês, os agradecimentos, mas vamos deixar só para as perguntas, aí os comentários. Aqui tem muito comentário, muita gente acompanhando aqui pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, e a gente aqui agradece, então, pessoal, a participação de todos vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho. E vamos ver aqui as perguntas. Teve até aqui registrar que a Aline Albuquerque, ela vai dizer, boa noite, perdi o grande amor da minha vida hoje. Desencarnou vítima dessa pandemia, né? Ô, Aline, que Deus abençoe, te fortaleça, tá? Que te ilumine nesse momento difícil. A gente sabe como é sofrido. Só quem perde um ente querido é que sabe como é dolorido, né? Então, que Deus te fortaleça, fortaleça toda a família, todos os amigos desse seu marido que desencarnou, tá bom? Que Deus abençoe. Parabéns, aqui muita gente, aqui agradecendo, falando aqui inclusive a cidade, obrigado aqui, muita gente aqui, pois é, participando aqui em Ouro Fino, né, todos os amigos aí do Centro Espírita Cristão Chico Xavier, o pessoal aqui do Centro tá
participando em peso, mas eu quero perguntas. A gente tem ainda 19 minutos aí de perguntas, né? A gente vai separar alguns para prece também, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa não ficou clara? Querem que eu repita algum trecho? Eu falei um pouco corrido, né? Que são muitos slides, e, e a gente, então, mas nem sempre pode ver tudo com o tempo que a gente tinha para a palestra, tá? Até passei um pouquinho do tempo. E o Tributino Irani vai dizer que, acho que é uma moça, não é uma moça, minha mãe desencarnou há 9 meses, queria saber se ela está bem. Ô, minha amiga, se foi dessa enfermidade, não é? Muito provavelmente ela está bem, tá? Porque já estava certamente sendo preparada para isso, a gente só vai na hora que está programado, a não ser que a gente tire a nossa vida, não é? Então, fique tranquila que ela certamente está bem e quer ver a família bem também, quer ver vocês melhores, tá bom? Lembrar que a gente só vai na hora certa, tá, pessoal? Lembrar disso também. A Clarice Caires aqui perguntou: depois que desencarnamos, somos acolhidos de imediato? Ótima pergunta, Clarice. Quanto mais a gente tem méritos, tem créditos, mais rápido a gente é amparado. Na verdade, todos são amparados, mas alguns estão ainda tão presos à matéria que não percebem os bons espíritos que estão ali, acolhendo a todos, tá? Então, lá no livro Ação e Reação, tem o caso do Ascani Lucas, quando eles desencarnam de um acidente aéreo, mostra como eles foram imediatamente resgatados e já estavam recuperados lucidez rapidamente, porque já eram espíritos muito evoluídos. Os outros ali, né, foram percebendo os espíritos à medida que foram ali melhorando um pouquinho o seu estado vibratório, mas todos estão sob o amparo da espiritualidade. Ninguém está fora das mãos de Deus. As mãezinhas não deixam, as avós, os entes queridos, os papaizinhos, não é, que se encontram no mundo espiritual, todos estão cuidando da gente, não é? Aqui a Tânia Santos pergunta se o que Jesus quis dizer quando disse deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Ótimo, eu até achei que tinha colocado esse slide, ou se coloquei, passei muito rápido e a gente não viu. A gente falar, pessoal, que Jesus está dizendo o seguinte, ó, deixai que os espíritos, ou seja, aqueles que já desencarnaram, vão cuidar dos nossos entes queridos. Não precisa ficar preocupado, porque eles não estão abandonados. Deixai aqueles que desencarnaram agora aos cuidados dos nossos irmãos espirituais. Então, olha, confirmando então que a gente é assistido pelos nossos entes queridos, sim, somos amparados por eles, a gente respeita quem pensa diferente, mas a gente acredita que sim, tá? E tem provas disso, tem comunicações pesquisadas por Kardec falando desse atendimento, desse auxílio, tá? E pelas obras psicografadas aí pelos vários médios. A Raquel está dizendo aqui, a todos que perderam fisicamente um ente querido, não se sintam tristes, é o retorno para o nosso verdadeiro lar. Verdade, a nossa verdadeira casa, né? Apesar que a gente não está com muita pressa, não é não? Eu não estou com pressa nenhuma, tem muita coisa para reparar aqui ainda. Mas o Chico disse que quando, na lápide dele escrevesse, aqui jaz Chico Xavier, muito a contragosto, ou seja, muito contrariado, porque está indo embora, não é? Muito contrariado, porque ele adorava viver. E, aliás, ele dizia que sua maior alegria era ser médium, era poder ajudar as pessoas. Que coisa maravilhosa. Ele vai dizer uma coisa curiosa também, ele vai dizer para algumas amigas que estão ali com ele, vão dizer assim, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E elas disseram, Chico, quando você for para o céu, por favor, lembre-se de nós, das suas amigas. E ele sorriu e disse, vocês não estão entendendo. O céu que eu me refiro é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar no umbral, que é como se fosse o purgatório na visão espírita, né? Ajudando os meus irmãos necessitados. Olha que coisa curiosa. O umbral está assim de mães, de espíritos superiores. O ministro Clarencio trabalha no umbral. Foi ele quem resgatou o André Luiz, um dos ministros da colônia espiritual nosso lar, um espírito muitíssimo elevado. No livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, diz que os espíritos mais evoluídos são aqueles que vão cuidar daqueles espíritos mais atrasadinhos.
mais atrasadinhos têm um maior amparo. Olha que coisa curiosa, não é? Porque precisam de mais amparo, não é? E o amparo vem, não é? Que Maria de Nazaré atende todos aqueles, né, que tiraram a sua vida, tá? Tem aqui também a Andressa compartilhando aqui. Meu irmão partiu em novembro do ano passado. Você sente saudades dele? Ele também sente de mim. Ele pode enviar a mensagem para mim? Pode, se for útil para vocês, Andressa, se vocês tiverem, não é, numa condição boa, e se ele também tiver também merecimento para isso. Então depende do merecimento e da necessidade de vocês, tá? Então a gente vai ver isso. E ter médiuns que possam trazer essa mensagem. Mas você pode e deve conversar com ele através da prece, através dos bons pensamentos, tá bom? Lembra disso também. Um grande abraço para você, que Deus a conforte, tá? Nazareno gostaria que esclarecesse sobre os hospitais no plano espiritual. Olha que coisa curiosa. No livro Nosso Lar, o André Luiz, quando desencarna, né, que foi o caso dele, ele foi para uma espécie de hospital. Né? Vocês lembram, inclusive, tem um filme, né? Mas leia o livro é muitíssimo mais rico. Não dá para num filme de 100 minutos falar o que tem naquela obra que é fantástica, tá? Uma ótima leitura também para a gente fazer, para se preparando Nosso Lar. E ele, então, ele mostra que muitos espíritos chegam na condição dele, cerca de 2/3 chegam na condição como ele, e são amparados em hospitais no mundo espiritual. E eles se recuperam do corpo espiritual, do perispírito, do corpo celestial, do corpo espiritual que Paulo fala nas suas cartas, carta aos Coríntios, não é? Então, teremos amparo em toda parte, tá? Aqui a Claudete também está perguntando: morro de medo de perder a vida pela Covid, mas pelo que entendi, se não for a minha hora, não irei, né? Não, Claudete, não irá, tá? Nada fará a gente perecer se não for a hora da gente, tá? Quem está indo é porque chegou a hora mesmo, tá? Muitos agradecimentos aqui também mais. Vamos ver aqui, a Isabela também fez uma mensagem. Meu pai desencarnou de dia 1 deste mês, né? Foi pouco tempo, não é, Isabela? Devido a um câncer. Gostaria de saber quando ele consegue entrar em contato conosco. Obrigado, Isabela. Você pode entrar em contato com ele imediatamente através da prece, através do pensamento, tá bom? Pode sim, tá joia? Não precisa esperar por uma comunicação, mas aqueles que quiserem, aqueles realmente sentirem necessidade, podem procurar um bom médium de psicografia, nas pesquisas direitinho, se informe, tá? Porque infelizmente, há mais de um no Brasil fazendo fraudes, tá? A gente tem alguns que eu conheço que foram pesquisados, como Newton Souza, lá em Fortaleza, no Ceará, também o Orlando Noronha, tá? Lá acho que é no Paraná que ele fica. Tem mais outro também, que agora me fugiu o nome, vejo umas palestras do Guilherme Velho, ele orienta, inclusive, para a gente saber como identificar uma psicografia verdadeira de uma falsa, tá? Como identificar uma possível fraude. Porque em todo lugar tem bons médicos, bons policiais, maus policiais. Bom, tem os bons médicos e maus médiums também, maus pessoas, inclusive, equivocadas, né? Interesses financeiros, etc, tá? Tá aqui o Irapuã Vida, aqui agradecendo. Opa, eu acabei subindo aqui sem querer. Os livros lindos do Livro do Espírito, do Evangelho, dos Médiuns, e toda a obra de André Luiz, ele está recomendando aqui para a gente. Não é? A obra de Emmanuel também, vários espíritos maravilhosos aí que a gente tem, aliás, de outros médiuns consagrados, tá? Então, aqui a Andresa perguntou, minha mãe, a Encarnação Morena está falando aqui, minha mãe de 95 anos clama por meu pai que desencarnou há 5 anos, isso perturba? Olha, Encarnação, parece que ela não está se conformando ainda muito bem, né? Isso pode estar atrapalhando ele. Mas como já se passou 5 anos, ele já está bem recuperado no espiritual, isso deve estar bem mais tranquilo, tá? Mas não faz bem para ela ficar com esse apego todo, sofrendo tanto. Tá? Tem que preservá-la, de repente até ter um suporte medicamentoso para ela superar melhor, esse período deve estar deprimida, não é? Então, é natural que a gente fique abatido, mas se precisar, use ali durante um tempo a medicação, fala com o psiquiatra para dar um apoio, para melhorar, tá? O psicólogo também vai ajudar, não é? Além de se fortalecer na sua religião, na sua fé, tá bom? Muito bem, deixa eu ver aqui se tem mais no Instagram. Aqui, muito bem, muitos comentários, muita gente comentando, tá? O que você pode dizer
para quem não se conforma com a morte. E isso, aquela mensagem do Chico é muito, muito interessante, não é, Cristina? Porque fala que as nossas lágrimas, quando são de reconhecimento, de saudade, de gratidão, elas fazem muito bem aos nossos entes queridos, porque são como luzes no caminho. Mas, em contrário, aquelas lágrimas de revolta, de rebeldia, de desespero, os prejudicam tanto quanto prejudicam os encarnados, tá? No livro Pinga Fogo e também no vídeo do Pinga Fogo que vocês encontram no YouTube, uma ótima recomendação também. Temos mais alguns minutinhos aqui, vamos ver se tem mais perguntas. Vamos ver aqui mais perguntas, ainda não chegou. Deixa eu colocar aqui, então, só para a gente ver rapidamente o desapego de Jesus, tá? Mas podem continuar formulando perguntas. Eu vou colocar aqui só alguns slides da palestra. A gente tem várias palestras sobre esse período agora, tá, pessoal? Tem dificuldades financeiras em tempos de pandemia, que é o que eu vou colocar agora o slide, só um trechozinho dele, tá? A gente... Dificuldades financeiras, cadê aqui? 3.65, tem vários slides aqui. Já vai abrir aqui para a gente, tá? Então, a gente lembra que temos várias palestras, tem ansiedade e pânico em tempos de pandemia, tem sobre Apocalipse na visão espírita, né? Uma interpretação também que vocês podem encontrar lá no nosso canal no YouTube, Nazareno Feitosa. Tem também palestras sobre depressão, encontrando uma razão para viver, a depressão e a alegria de viver, para também ajudar nesses momentos de que a gente fica deprimidinho mesmo, como é natural, não é? E muitas outras, por exemplo, sobre agora também, deixa eu ver o que mais, tem várias palestras, me fugiu agora, tem uma playlist no meu canal, procura as playlists lá, as playlists eu coloco as melhores palestras sobre aquele tema, tá? Tem a playlist sobre depressão e alegria de viver e tem uma playlist sobre pandemias na visão espírita, tá bom? A playlist é uma lista de reprodução com várias palestras. Deixa eu procurar aqui o slide do desapego de Jesus. Olha aqui quantas lições, como ele foi desapegado para a gente. Olha aqui, vamos ver lá. Então, Jesus, ele não teve um berço de ouro, ele não, né? Então, olha a lição de desapego. Nasceu na manjedoura, um berço de palha, ao lado dos animais. O pai, ele perde o seu paizinho, tudo indica, porque José já era mais velho, segundo o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, a obra que mais tocava o seu coração, inclusive. Ele não teve paizinho por muito tempo, ele está sofrendo o que muitos de nós estamos sofrendo, de perder um paizinho, não é? Certamente ele sofreu. Os estudos, né, ele não tinha mestrado, doutorado, diz o livro Boa Nova, uma passagem também que não está no Evangelho tradicional, traz informações a mais, olha que coisa interessante. Vale muito a pena ler esse livro, eu gosto muito, de Humberto de Campos por Chico Xavier. No livro Boa Nova fala que Maria pede para que ele vá estudar numa escola rabínica lá na cidade. E Jesus pede para ela que ele possa ficar em casa colaborando com a carpintaria. E ele vai ficar até realmente antes de começar a sua missão, trabalhando com José na carpintaria. Olha que coisa bonita. A lição da casa, a gente tem que fazer o dever de casa com nossos familiares, né? Casamento, ele renunciou a ter um casamento, uma esposa amorosa, fazer um carinho, uma massagem, não é? Ter filhinhos queridos, ele renunciou a ter uma família, não é? Aos netinhos também, que alegria que dão os netos aí para quem já é avô, eu não sou ainda, não é? Casei muito tarde, eu estava casado com a doutrina, não estava dando certo não, esse negócio de casar com a doutrina. A casa, a gente sofre porque não tem uma casa, um duplex, um apartamento de luxo, não sei o quê, mas Jesus não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça, e era feliz. O filho mais excelente de Deus não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. A gente reclama do carro, que queria ter um carro, então queria ter um carro melhor, um carro importado, a gente nunca está satisfeito, né? Ele andava a pé pelas estradas ensolaradas da Galileia. Jesus não tinha dinheiro, não tinha poupança, não é? E a gente vive tão aflito com essas questões, não é? E ele não só negou impostos, ele pede a providência divina, manda Simão pegar um peixe, e dentro dele tinha uma dracma, ele pagou o tributo com o que a providência divina mandou para ele, não é? Não tinha trabalho, não tinha títulos, né? Estava lá trabalhando, divulgando a Boa Nova, não tinha títulos acadêmicos, nada de rei, de pessoa importante. Comida,
Jesus comia na casa dos outros, né? Morou, se hospedou muito na casa de Pedro, que era pescador, só devia ter peixe para comer praticamente lá, não é? E a gente quer sempre algo mais chique, não sei o que, reclama. O tempo, a gente diz que não tem tempo, Jesus tinha tempo para abençoar as criancinhas, né? Deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. A omissão, a gente jamais se omitiu, sempre falou quando tinha uma coisa errada, né? Na interpretação lá da Torá, ele fez vários pontos, né? Chamaram ele até de Beelzebub, de príncipe do demônio, por causa disso. Às vezes a gente diz também, né? Mas ele veio esclarecer que tinha uma interpretação melhor do que aquela, né? Amigos, seus melhores amigos o abandonam, um deles o trai, o outro mais próximo dele, que foi Pedro, o negou 3 vezes, apesar de ser advertido, não é? Armas, Jesus não tinha armas e a gente quer tanto se armar, não é? No livro Conduta Espírita fala que o cristão não deve se esquivar do uso de armas homicidas, que a sua arma é a consciência tranquila. Olha que coisa importante. Também o Chico vai dizer que muitos suicídios poderiam ser evitados se a gente não tivesse uma arma em casa. Não ter veneno também, tá? Olha a importância da gente não ter arma em casa, tá? A incolumidade, então bateram nele, machucaram, cuspiram, chicotearam, né? Não se defendeu, não se defendeu. A glória do mundo, a gente quer tanto ser admirado, ser apreciado. Qual foi a glória de Jesus? Foi, né, como vocês lembram, um cetro de cana, a coroa de espinhos, alguns dizem que eram até envenenados, e o trono, o madeiro, a cruz infamante. Né? Olha a glória que Jesus teve, trocado por um assassino, trocado por um assassino. As roupas, até suas vestes foram rasgadas e os soldados romanos deitaram sorte para ver quem ficava com as vestes ensanguentadas. A mãe, esse tesouro que a gente tem na vida. Jesus, no momento da cruz, vai dizer: Filho, eis aí tua mãe. E agora que Maria já não era mais sua mãe, porque ele já tinha doado-a para João, já chama de mulher. Mulher, eis aí o teu filho. Né? E pede para que ele tome conta dela, é claro. Né? E aí, veja, até a mãezinha ele renunciou. E a vida, que é o primeiro de todos os direitos, Jesus renunciou à própria vida por amor à humanidade, para nos dar o exemplo de que não existe morte, que só existe vida, e vida em abundância também, como ele falava. Não tinha túmulo, a gente quer gastar tanto com túmulo, com essas bobagens, os espíritos dizem que isso não é, né? Eles não têm interesse nessas coisas. Né? Podia estar o dono fazendo caridade com esse recurso. O túmulo de Jesus é emprestado de José de Arimateia. Os trabalhadores que ele teve, né, tudo atrapalhadinho que ele foi convidando, convidou mesmo assim, ele não quis pessoas perfeitas para o trabalho. E até o resultado, ele sabia que pertence a Deus, como Paulo ensina, que Apolo pode semear, outros podem ensinar, então o milho cresce na espiga, mas é Deus que faz tudo crescer, né? É Deus que faz crescer. Então, até o resultado, a gente tem o desapego do resultado também, tá? E aí tem muitas outras lições. Fica o convite para vocês assistirem também a palestra Dificuldades Financeiras em Tempos de Pandemia, que já está gravada, tá bom? Vamos ver aqui, sobrou mais alguma perguntinha que a gente não atendeu. A pessoa falou que, Nazareno, as vítimas da Covid não podemos fazer o ritual do velório, isso é ruim. Isso não é o melhor. Às vezes a gente tem aquele momento ali, ajuda a fechar aquele ciclo, a gente encerrar aquela lembrança. Mas será que lembrar do nosso ente querido, né, com o rostinho ali doentinho, o claro, não é, pálido, será que aquela é uma boa lembrança? Vamos ficar com os bons retratos, bonitos, momentos felizes, para a gente recordar. É melhor, não é? E a gente vai estar com eles, eles não estão desamparados, não estão sozinhos, tá? Eles estão sendo muito assistidos nesse momento, tá? Obrigado e todo o carinho de vocês, tá? Aqui também outra pergunta da Andressa também, da Cláudia foi essa aí também. Deixa eu ver aqui no nosso Instagram. Aqui o Audrey pergunta se uma grande amiga minha acabou de perder o bebê de apenas 4 meses de vida. Qual livro posso recomendar para essa mãezinha aflita? Ela nunca teve contrato com a doutrina. Eu indicaria 2 livros, a princípio. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Lá tem aquela mensagem do Samson que eu li aqui para vocês.
vai trazer muito consolo para ela, fortalecê-la a sua fé, tá? E ela pode continuar seguindo a sua religião, não é nenhum problema, passa para ler para conhecer, vai trazer muito consolo, tá bom? E pode dar algum livro também de introdução à doutrina espírita, vários deles. Eu gosto do Nós e o Mundo Espiritual, da Sara Nuziainen, um livretinho de bolso, pequenininho, baratinho, e em linguagem bem fácil também, para quem está começando, né? Pronto, pessoal, acho que eu respondi todas as perguntas. Me perdoem se alguma escapou aqui, eu não consegui ver. Eu estou aqui batendo o escanteio, correndo para cabecear, né, como as pessoas falam. Então, recebam muito, muito o meu abraço, o meu agradecimento, o meu carinho pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder trazer alguma luz que a doutrina espírita nos oferece, nesse momento que estamos tantos irmãos perdendo entes queridos, né? Perdendo a presença física deles conosco. Então, que Deus os abençoe, os fortaleça. Vamos fazer a nossa prece? Então, elevando os nossos corações a Deus, nosso Pai, te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, por mais um dia, pela presença dos nossos entes queridos que já retornaram à sua verdadeira casa, junto do teu seio, pela presença deles conosco, por todo o amor que nos endereçaram e porque ainda nos endereçam até os dias de hoje. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fortalece-nos na fé, fortalece-nos no bom ânimo, na prática do bem, para que possamos superar essa dor da separação o quanto antes, que a gente possa estar melhor a cada dia, ajudando os nossos irmãos que continuam conosco e sofrendo na terra. Ajuda-nos, ampara-nos, fortalece todas aquelas famílias que perderam seus entes queridos, fortalece aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, abençoa todos nós nesse momento, abençoa o nosso Brasil, mas também todas as nações do mundo, e faze-nos, Senhor, instrumentos de tua paz, do teu amor, do esclarecimento, da fé e da esperança para todos os nossos irmãos. E que assim seja. Muito obrigado mais uma vez. Deus os abençoe. A palestra vai ficar gravada aqui no Instagram, no IGTV e também no YouTube e no Facebook. No Facebook, Expositor Nazareno Feitosa, e também no Facebook do Centro Espírita Cristão Chico Xavier de Ouro Fino. Vocês podem e devem estar lá participando, encaminhando perguntas para eles também, se alguma aqui a gente não respondeu, tá bom? Grande abraço, muito boa noite a todos, fiquem em paz, com Deus e Jesus.